Novamente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert para mais uma videoaula. A gente vai agora fazer a correção dessa segunda atividade. Foi a segunda atividade que eu passei para vocês, que vai compor aí a 40%, né, da avaliação mensal. 6 foi para quem participou do SAEB, da SEAMA, né? Por ter participado já ganhou 6, depois eu fiz 2 atividades aí, cada uma valendo 2, por assim dizer, né? Que foi a primeira atividade que nós corrigimos, dos descritores, e agora essa aqui. Então aqui são 10 questõezinhas, a gente vai responder todas elas a partir de agora. Aqui foi bacana porque ele colocou o descritor, né? Descritor 1, descritor 3, e aí dá pra gente revisar todos eles, né, gente? Isso é muito legal. Então, só um instante. Então, o descritor 1, né, é aquele que fala que vocês precisam localizar uma informação explícita, né, uma informação aparente no texto. E ele vai pedir isso na questão. Que quando fica no Tu Não Namore, só que os apelidos, né, é muito típico, né, dos jovens e adolescentes. Então, eu não vou ler o texto aqui, alguns textos eu vou pular para a gente não perder tanto tempo assim. Eu quero tentar fechar com vocês aí as videoaulas no máximo em 20, 25 minutos. Então o texto vai falar basicamente disso, né? E aí a pergunta é, no texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo, associado a quê? As brigas por amor, as mentiras inocentes, às reconciliações felizes, aos apelidos carinhosos ou aos telefonemas intermináveis. Nessa parte bem aqui, ó, ele fala aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou apontar bem aqui para vocês, ó, o cursor, essa parte bem aqui, que ele acabou dando um zoom. Ó, ele diz, depois de ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca, como quem não quer nada, arquitetou um encontro casual com a ex ou o ex, só para ver se ela ou ele está com alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abano amistoso, querendo dizer que ela ou ele agora significa tão pouco que podem até ser amigos, está mentindo. Está mentindo. Aí ele continua aqui, ó. Mais aqui. E melhor do que as brigas são as reconciliações, né? Ali, naquele outro parágrafo que eu acabei de ler, ele falou, né, de alguém que termina, né, e depois quer saber como é que o outro tá, e às vezes isso torna até uma perseguição, né, porque a pessoa vive em prol da outra, em função da outra, e depois ele diz que melhor que as brigas, né, ou mesmo que fazer essas ações, são as reconciliações. Beijos se tornam mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis, né, porque ele faz uma crítica a esses apelidos ali. E aí ele fala, né, a gente brigava mesmo, era para se reconciliar depois, lembra? Então essa parte bem aqui mata, né, o que está realmente explícito e aparente no texto. Então a letra C, né, esse ridículo, né, que ele falou ali, mais ali embaixo, está associado justamente a isso, né? Ó, depois do ridículo, que é justamente aqui esses apelidos todos, né, que são típicos aí dessa época. Depois do ridículo, né, a gente pode associar, na verdade, esse ridículo. Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha e marcar a correta. As reconciliações felizes, letra C, aí é o nosso gabarito, viu, gente? Então, no texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo. O ridículo são os apelidos, como vocês viram, associado às reconciliações felizes. Beleza, pessoal? Vou diminuir aqui, voltar, deixa eu ver. A gente vai agora para cá, né, para o D3. O D3 aqui, só estou aqui com a minha tabelinha. O D3 deixa eu ver aqui, o D3 é inferir o sentido de uma palavra ou expressão, né? E aí ele quer que a gente busque, na verdade, o significado, a definição, o conceito dessa palavra, que não vai estar de forma explícita, né, no texto. Então aqui, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam.
Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Leonardo Boff é o autor desse texto. E aí, descritor 3, como eu falei, inferiu o sentido de uma palavra ou expressão. A expressão que ele quer que a gente infira, traga esse sentido, busque esse sentido, é com os olhos que tem. Qual é o sentido dessa expressão? Enfatizar a leitura, incentivar a leitura, individualizar a leitura, priorizar a leitura ou valorizar a leitura. A linha 2. Ler significa reler, compreender e interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E aí, gente? Cada um lê com os olhos que tem. Isso aqui é uma individualização, né? Eu leio com os meus olhos, vocês, né? Cada um de vocês lê claro, a gente lê, né? A gente consegue ver e enxergar, mas não é nesse sentido literal. Ele quer dizer que cada um tem uma interpretação, tem uma compreensão, tem uma leitura e uma releitura, tem um ponto de vista, uma perspectiva, né? De determinado assunto ou coisa, né? E vocês são forçados isso a hoje, né? Os adolescentes, os jovens, principalmente aí a gente vê que o Enem quer isso de vocês, né? Vocês que estão aí nessa vibe de fazer Enem. O Enem quer que vocês tenham esse ponto de vista e aí vocês vão ver que à medida que a gente cresce, a gente precisa se posicionar em relação a várias coisas e às vezes o Enem não é nem necessário, né? Às vezes a gente é forçado a isso, não é preciso. Então é isso que ele quer dizer com cada um lê com os olhos que tem, né? Então se eu buscar aqui a alternativa correta, não é bem enfatizar, não é incentivar, não é priorizar, é individualizar. A leitura é algo individual, né? A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Não? Então ele vai dizer que o local social tem a ver com a forma como eu olho, né? Como eu vivo, com quem eu convivo, minhas experiências. Com certeza, o que mais cabe aqui seria a letra C também, né? Vamos aqui para o D4. Eu acho que eu não trabalhei o D4 com vocês, mas o D4, deixa eu ver aqui. D4. Então, o D4 aí, pessoal, é inferior à informação implícita. A gente trabalhou ele também, né? O D4 seria aquela informação que não está aparente, ela está escondida, ela está camuflada, né? Ela é o oposto do D1, o D4, né? Porque o D1 é uma informação que está aparente, o D4 não está. Motoristas de batom conquistam a Urca, esse é o título. Moradores aprovam a adoção de mulheres na linha 107 batom, lápis nos olhos, brincos. Foi a essa mistura que a empresa Amigos Unidos apelou para contornar as constantes reclamações dos moradores da Urca contra os motoristas da linha 107, Central Urca. Há um mês, a empresa removeu 7 mulheres de outros trajetos para formar um time de primeira linha. O público da Urca é muito exigente. Os passageiros reclamavam que os motoristas homens não paravam no ponto e dirigiam de forma perigosa. Agora só recebemos elogios, contou o gerente de recursos humanos da empresa, Mário Matos. Elogios que às vezes não se limitam ao desempenho profissional. Ontem, um homem falou que queria ser o meu volante, contou a motorista Ana Paula da Silva, 24 anos. Na empresa há 3 meses, Ana Paula da Silva faz a profissão uma forma de dar carinho a idosos e deficientes, os que mais têm dificuldades para entrar nos ônibus. Às vezes levanto para ajudar alguém a descer, já parei o carro para atravessar a rua como deficiente. Visual contou. Casada com o motorista de ônibus, Márcia Cristina Pereira, 38, diz que não enfrenta dificuldades com os colegas de profissão, ainda que reconheça que no começo a desconfiança não foi pequena. Eles me dão força, recebo muitos elogios, disse. Ao contrário de Márcia, a motorista Janaína de Lima, 32 anos, diz que se relaciona bem com todos os colegas, mas acha que já há competição. Falta muito para os homens se relacionarem bem com os idosos e deficientes, comparou. Morador da Urca, 25 anos, Ednei Bernardes, aprovou a adoção de motoristas mulheres no bairro.
elas respeitam mais as pessoas e as leis de trânsito. Resumiu. Isso aqui é dado estatístico, né, gente? As mulheres dizem que as mulheres não dirigem bem, só que elas dirigem melhor que os homens, porque no sentido de respeitar, né? Eu não falo no sentido de ser mais veloz, de fazer mais, como é que eu posso dizer, manobras arriscadas, né? Mas também não tem por que fazer isso, porque ninguém é piloto de Fórmula 1, né? De Stock Car. E eu falo por dados estatísticos, né? Mulheres morrem menos no trânsito, tem menos brigas com mulheres, né? E com certeza eu já vi algumas motoristas de ônibus aqui em São Luís, né? E com certeza, né? Não tenho dúvidas de que elas também mandam muito bem nessa profissão, né? Nessa área. A pergunta é: um dos usuários do ônibus concluiu: elas respeitam muito mais as pessoas e as leis do trânsito. Tal afirmativa no contexto permite concluir que... E aí, qual que seria aqui a nossa resposta correta? As empresas de ônibus preferem os serviços da mulher, os homens são grosseiros e desrespeitam as leis de trânsito, os idosos deficientes passam a receber um tratamento melhor, os homens criam mais problemas com colegas de profissão, a população da URCA tornou-se exigente no transporte urbano. Elas respeitam muito mais as pessoas e as leis do trânsito. Então a gente pode concluir, o que está implícito aqui nessa fala é que os homens são grosseiros e desrespeitam as leis de trânsito. Essa aí seria a nossa resposta correta, né? Em relação aqui a esta fala, né? Ele disse que elas respeitam muito mais, ele está dizendo, né? Essa pessoa aqui, esse usuário, que os homens não respeitam tanto, ou não respeitam, né? Eu até coloquei uma informação aqui de que são grosseiros. As outras não caberiam, né? Embora estejam presentes aí no texto. Vamos avançando para o D6. O D6, deixa eu ver aqui, o D6, identificar o tema. E aqui o título é um esporte, um arriscado esporte nacional. Então aqui tem um texto, né? Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médicos e de loucos todos temos um pouco, mas esse problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Verdade. Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. Outra verdade. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda livre de seus produtos, isto é, das vendas realizadas sem receita médica. Então, se lucra mais vendendo sem receita do que com receita, né? Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem que necessariamente faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedicam por sugestão de amigos, leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas novas, ou simplesmente para tentar manter a juventude. Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. Isso aqui é muito verdadeiro, eu já fiz isso, eu faço isso algumas vezes, né? Acho que todo mundo faz isso, se automedica, né? Quando é uma febre, quando é uma dor, mas sempre é bom investigar com um especialista, né? Mas a gente faz, quando a gente quer um resultado mais rápido, né? A gente apela aí para esses remédios que estão ali fáceis na farmácia. Por isso que os antibióticos passaram a ter a venda limitada e restrita, né? Hoje acho que tem uma lei que a venda de antibióticos só é permitida aí com prescrição, mas antes não era, então muita gente comprava antibiótico. E o antibiótico, pelo que eu sei, não sou especialista, mas ele é nocivo quando é vendido sem receita, porque ele combate os seres, né, os micro-organismos como bactérias e vírus. Só que ele também combate as bactérias boas, que ele mata as bactérias boas, né, do organismo. E por isso que ele foi aí proibido, na verdade, né, sem receita médica. Não sei se ainda vendem. Qual é o tema abordado?
A, B, C, D ou E. Aqui no caso seria o crescimento da indústria farmacêutica, né? É isso que ele fala aqui. Deixa eu ver aqui o título do texto. Um arriscado esporte nacional. Aqui, aliás, gente, não, peraí. Deixa eu só, eu cometi um erro, peço desculpas a vocês. Os riscos constantes da automedicação. Essa daqui é a resposta, gente, não é a letra B, não. Peço desculpas, é disso que o texto fala, né? A questão do crescimento é em relação às medicações sem receita, né? Ele fala aqui que 80% dessas medicações a indústria fatura mais com essa fatia que não deveria ter tanta importância, né? Do que as vendas com receita. Ele disse que 80% é do faturamento da venda livre de seus produtos, ou seja, das vendas sem receita. Então, 20% aí, se os médicos, né? Ou não sei se eles tiram alguma coisa quando vendem os remédios. Aliás, perdão, quando prescrevem os remédios, né, gente? Eu não sei se eles tiram algum tipo de lucro, né? Mas eles não conseguiriam lucrar, porque as pessoas comprariam sem receita, né? A maior parte das pessoas aí compra sem receita. Então, o certo aqui é a letra A. Esse é o tema, né? Riscos da automedicação. Deixa eu ver aqui agora o D14. O D14, ele vai falar distinguir fato da opinião relativa. Esse aqui a gente não trabalhou, esse D14, né? Não sei se ele caiu na prova. Distinguir fato da opinião relativa a esse fato. Distinguir fato de uma opinião relativa a esse fato. Tem que distinguir as duas coisas, o que é o fato e o que é a opinião referente ao fato. Não se perca na rede. A internet é o maior arquivo público do mundo, de futebol a física nuclear, de cinema a biologia, de religião a sexo, sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto, verdade. Tem tudo na internet, né, gente? Mas essa avalanche de informações pode atrapalhar como chegar ao que se quer sem perder tempo. É para isso que foram criados os sistemas de busca, Google, né? Porta de entrada na rede para boa parte dos usuários. Eles são um filão tão bom que já existem as centenas também. Qual deles escolher depende do seu objetivo de busca. Há vários tipos, alguns são genéricos, feitos para uso no mundo todo. O Google, por exemplo, usa esse site para pesquisar temas universais, outros são nacionais ou estrangeiros com versões específicas para o Brasil. KD, Yahoo e Alta Vista são ideais para achar páginas .com.br. Mas isso aqui é de 2008, né, gente? Então isso aqui já está bem ultrapassado. O Google domina esse mercado, né, esse nicho da internet, né? Esses outros sites aqui ficaram muito para trás nessa época aqui de 2008, primeira década dos anos 2000, eles estavam ali disputando, né? Ainda se usava às vezes o Yahoo para buscar alguma coisa, mas depois o Google dominou, né, gente? Não só ele saiu daqui de um simples site de busca, foi para os celulares, né? O Android é da Google. Está no GPS, praticamente o Google está em quase tudo, né? Então o Google nos vê, né? Não é o olho que tudo vê, eu ia fazer essa comparação, mas é a localização a melhor que tem. Claro que existem outros, né? Mas eu não sei qual que é a localização aí da Apple, do iPhone, mas o Maps do Google consegue localizar, né, qualquer pessoa através do aparelho celular. Aqui então, vamos lá para a questão, essa aqui é a questão 5, né? O artigo foi escrito por Paulo Damaro, ele misturou informações e análises do fato. Esse descritor identificar. Não é o descritor 14, não é isso? Deixa eu ver aqui onde é que ele está, gente. Distinguir fato da opinião relativa a esse fato. Foram criados sistemas de busca. Essa avalanche de informações pode atrapalhar. Sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto. A internet é o maior arquivo público do mundo. Há vários tipos. Qual é a informação que tem que ser distinguida? Aliás, qual é o fato que tem que ser distinguido da opinião relativa a esse fato?
ele misturou informações e análises. Aqui seria, no caso, né, a letra B. Aqui é a letra B, no caso, porque ele disse que esse tanto de informação que tem na rede, né, se não forem feitas de uma maneira inteligente, elas podem aí atrapalhar. Ó, aqui ele diz aqui que a internet é o maior arquivo público do mundo, tem tudo na internet, e aí vem, né, mas essa avalanche de informações, isso aqui é o fato, esse bem aqui é o fato. Esse descritor a gente não trabalhou não, esse aqui é o fato, e essa aqui é a informação, é a opinião, né? É o descritor 14, é a opinião relativa a esse fato. Ele trouxe que a internet realmente tem muita informação, posso encontrar tudo, só que a opinião dele em relação a isso é que essa avalanche de informação, esse tanto de informação pode realmente atrapalhar. Então é isso que é o descritor 14, é isso na verdade, né? Diferenciar o fato da opinião que eu tenho em relação a esse fato, beleza? Vamos para o descritor 5, a gente trabalhou esse, eu acho. O descritor 5 deixa eu ver aqui, gente, interpretar texto com auxílio de material gráfico, né? Interpretar a linguagem não verbal. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Você também sente isso? Como fico feliz, quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Ela entendeu tudo errado, né? Amiga da Mafalda. Não era bem isso que ela quis dizer, né, gente? Descritor 5. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto, etc. Muito bem. Então, gosta do Natal pelo mesmo motivo de sua amiga. Pensa em resposta à pergunta da amiga, concorda com a forma de pensar de sua amiga. Aqui eu nem li a pergunta, né? A respeito da tirinha da Mafalda, o que é correto afirmar? Que ela gosta do Natal pelo mesmo motivo da amiga? Com certeza não é bem isso, né? Pensa em resposta à pergunta da amiga, concorda com a forma de pensar de sua amiga. E a amiga tem às vezes opiniões, percebe que a amiga não compreendeu. Com certeza aqui é a letra E, né, gente? Essa aqui era bem facinho, né? Ela não compreendeu o que ela quis dizer, contudo se amarem no Natal. E aí a outra pensou, a outra tornou o se reflexivo, né? Porque o se é um pronome reflexivo, né? Tipo, Maria cortou-se com a faca. Maria, ela pratica a ação de cortar e ela fica cortada. O se traz essa reflexão, né? Tem até a questão também de ser reflexivo recíproco, porque a pessoa pratica e sofre, né? Contra ela própria, na verdade. Embora seja redundante isso, né? Algumas gramáticas nem colocam esse reflexivo recíproco, só mesmo o pronome reflexivo. Então, vou colocar de vermelho, que a gente está usando vermelho, letra E. Deixa eu ver aqui. Tá passando já um tempinho, porque são muitas questões, né? Vamos aqui. Mas falta só mais uma. Vamos aqui para o D7. Aliás, D12, questão 7. O D12, identificar o objetivo de textos com gêneros diferentes. Qual a origem do doce brigadeiro? Em 46, seriam realizadas as primeiras eleições diretas para presidente após os anos do Estado Novo de Vargas. O candidato da aliança PTB-PSD, Eurico Gaspar Dutra, venceu com relativa folga, mas o título de maior originalidade na campanha ficou para as correligionárias do candidato derrotado, Eduardo Gomes, da UDN. Brigadeiro da Aeronáutica, com pinta de galã, Eduardo Gomes tinha um apoio, digamos, entusiasmado para fazer o corpo a corpo com o eleitorado. Senhoras da sociedade saíam às ruas convocando as mulheres a votar em Gomes com o slogan "Vote no Brigadeiro, ele é bonito e solteiro". Não satisfeitas, ainda promoviam almoços e chás
nos quais serviam um irresistível docinho coberto com chocolate granulado, ao qual deram um nome claro de brigadeiro. Aqui o descritor 12, identificar a finalidade de textos de gêneros diferentes. Qual que é o objetivo desse texto? É propor mudanças, refutar um argumento, advertir as pessoas, trazer uma informação ou orientar procedimentos? E aí? Qual a origem do doce brigadeiro? Pelo título, né, a gente só pode com certeza... Eu também não sabia disso, viu, gente? Eu não sabia que o brigadeiro tinha vindo de uma esfera política, né? O nome brigadeiro. Eu sabia que o brigadeiro, na verdade, tem uma patente, né? No militarismo, né? Não sei se é nas Forças Armadas, não sei se é só no Exército. Mas aqui é uma informação. Aqui é aeronáutica, na verdade, né? Eu acho que é em todas as Forças Armadas. Então aqui seria trazer uma informação, gente. Letra D, ok? Vamos para a questão 8, está quase acabando. O D20. D20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que a gente trabalhou isso aqui. Sou completamente a favor da flexibilização das relações trabalhistas, pois a belíssima legislação brasileira, além de anacrônica, vem comprometendo seriamente a nossa competitividade a nível global. Anacrônica tem a ver que ela está fora do tempo, né? Não está no tempo dela. Isso aqui é anacrônico. Texto 2. É uma falácia dizer que com a eliminação dos direitos trabalhistas se criarão mais empregos. O trabalhador brasileiro já é por demais castigado para suportar mais essa provocação. Aqui eu tenho dois textos. Esse descritor, o D20, ele quer que a gente reconheça diferentes formas de tratar a informação na comparação de textos que falam do mesmo tema, né? Os textos aqui falam do mesmo tema, que aqui seria relação de trabalho, direito trabalhista, né? Os textos acima tratam do mesmo assunto, ou seja, a relação entre patrão e empregado. Os dois se diferenciam, porém, pela abordagem temática. O texto 2, em relação ao texto 1, no caso aqui, ele apresenta ironia, semelhança, oposição, aceitação ou confirmação. Texto 2 em relação ao texto 1. Então, o texto 1, ele diz que é completamente a favor da flexibilização das relações trabalhistas, pois ele disse que essa legislação, a legislação do Brasil, ela está velha, né? E ela compromete a competitividade, né, dos brasileiros, do Brasil em nível global. O texto 2 diz que é uma falácia dizer que com a eliminação dos direitos trabalhistas se criarão mais empregos. O trabalhador brasileiro já é por demais castigado. Então ele se opõe, né? É o mesmo tema, só que o texto 2 se opõe a esse aqui, ao texto 1. O texto 1 diz que deve flexibilizar as relações de trabalho entre patrão e empregado, né? Porque ele diz que a legislação está ultrapassada, ela é anacrônica, né? É um outro momento que a gente vive agora. E o texto 1 que fala isso, né? E o texto 2 diz que não tem que eliminar direitos trabalhistas coisíssima nenhuma, porque isso não vai fazer, né, com que mais empregos sejam criados e o trabalhador vai ser mais castigado. Com certeza é a letra C. Eles falam do mesmo tema, mas a diferença entre eles é a oposição. Questão 9, D21. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Isso aqui a gente não trabalhou. Reconhecer opiniões distintas referentes a duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou tema. Tio Pádua e tia Marina moravam em Brasília. Foram dos primeiros. Mudaram-se para lá no final dos anos 50, quando Dirane, a filha mais velha, fez 18 anos. Eu li essa entonação. Quando Dirane, ou Dirani, né, a filha mais velha fez 18 anos, ele saiu pelo Brasil afora atrás de um primo para casar com ela. Encontrou Jairo, que morava em Marília.
Estão juntos e felizes até hoje. Jair e Girani casaram-se em 61. Fico pensando se os casamentos arranjados não têm mais chances de dar certo que os desarranjados. O casamento e o amor na Idade Média, fragmento. Nos séculos 9 e 10, as uniões matrimoniais eram constantemente combinadas, sem o consentimento da mulher, que na maioria das vezes era muito jovem. Sua pouca idade era um dos motivos da falta de importância que os pais davam à sua opinião. Diziam que estavam conseguindo o melhor para ela. Essa total falta de importância, dada a opinião da mulher, resultava muitas vezes em raptos. Como o consentimento da mulher não era exigido, o raptor garantia o casamento e ela deveria permanecer ligada a ele, o que era bastante difícil, pois os homens não davam importância à fidelidade. Isso acontecia talvez principalmente pelo fato de a mulher não poder exigir nada do que o homem, nada do homem, e de não haver uma conduta moral que proibisse tal ato. Que Idade Média, né, gente? Idade Média, a mulher não tinha voz nem vez, a mulher praticamente não tinha nada, não era nada, né, frente à sociedade da época, que era totalmente fálica, machista, né? E os textos aqui vão falar, né, o descritor 21, ele quer que a gente reconheça diferentes posições entre duas ou mais opiniões que são relativas ao mesmo fato ou tema. Aqui os fatos são o mesmo, né? Aqui eu falo de casamento arranjado, né? O texto 1 aqui fala bem disso. O texto 2, vai falar sobre a mulher que também tinha esse casamento dessa forma, né? Mas ele fala mais coisas no texto 2. Sobre o casamento arranjado, o texto 1 e o texto 2 apresentam opiniões complementares. Deixa eu ir para cá. Complementares, duvidosas, opostas, preconceituosas ou semelhantes. Com certeza que são opiniões que se opõem, né? Aqui as opiniões se opõem porque o texto 1, ele não é, do jeito que ele fala ali, não é uma coisa tão ruim, né? O casamento arranjado, né? Ele fala aqui, fico pensando se casamentos arranjados não tem mais chance de dar certo do que os desarranjados, né? E aqui ele fala que deu tudo certo, eles vivem bem, né? Felizes até hoje. Então e naquela época o texto 2 já vai falar o contrário disso, né? As mulheres tinham casamentos arranjados na Idade Média, mas eram forçadas a ter esse casamento. Então ele se opõe com certeza por esse ângulo, né? Vamos aqui então agora para nossa última questão, aí, questão 10. Descritor, não saiu o descritor, gente, dessa 10 não saiu, né? Saiu só o D. Ok, vamos tentar descobrir qual que é o descritor. De manhã, o pai bate na porta, 10, né? Na porta do filho, na porta do quarto do filho. Acorda, meu filho, acorda que está na hora de você ir para o colégio. Lá de dentro, estremunhando, o filho respondeu: Ai, hoje eu não vou ao colégio. Hoje não vou ao colégio. E não vou por 3 razões. Primeiro, porque eu estou morto de sono, que é uma hipérbole, né? Segundo, porque eu detesto aquele colégio. Terceiro, porque eu não aguento mais aqueles meninos. E o pai responde lá de fora: você tem que ir, e tem que ir exatamente por 3 razões. Primeiro, porque você tem um dever a cumprir. Segundo, porque você já tem 45 anos. Terceiro, porque você é o diretor do colégio. Realmente é engraçado, né, gente? Quem é gestor, quem é coordenador, quem é professor, né? Na verdade, tem que ter muita paciência, viu, gente, com vocês. Mas eu gosto de ser professor, sim, não vou dizer que não, por mais que às vezes seja um pouquinho chato, estressante, eu não gosto muito de desrespeito, mas eu me divirto. Ninguém gosta de desrespeito, né, gente? Mas eu me divirto com vocês. No trecho, acorda que está na hora de você ir para o colégio, linha 2, a palavra sublinhada estabelece a relação de esse descritor aqui, deixa eu ver bem aqui qual que ele é, ele não colocou. Mas esse descritor aqui é o descritor 15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Aqui eu tenho uma conjunção,
Acorda aqui, acorda por quê, acorda pois. Isso aqui indica é do escritor 15, esse com certeza. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Explicação. Ele simplesmente tem que ir porque, justificativa, motivo, porque ele é o diretor, ele é o que mais? Ele tem 45 anos e tem um dever a cumprir. Então aqui, letra B. Ok, pessoal, demorou um pouquinho mais a aula porque tinha muitas questões, então a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima.